Bom dia! Eu quero saudar a todos nesse domingo, na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A minha família, nós somos, já falei aqui, umas 105 pessoas. Nós habitualmente nos reunimos no Natal. Nos reunimos lá em Campo Limpo Paulista, onde moram minhas irmãs. Lógico que não são as 105 pessoas, mas um tanto bom da nossa família se reúne ali anualmente. Essa tradição já tem uns 40 anos, talvez um pouco menos. Mas as minhas crianças, que eram bebês, quando começaram a ir lá, né, os meus filhos hoje já estão levando seus filhos. E é uma tradição da nossa família. Aliás, a gente ficou muito triste o ano passado, porque por conta da pandemia nós não pudemos nos reunir, mas esse ano, né, se Deus quiser, considerando que quase todos nós já estamos vacinados, boa parte com a segunda dose da vacina, estaremos reunidos de novo para celebrarmos o Natal em família. Isso é tradição. A nossa lição de hoje vai falar exatamente sobre esse assunto: maturidade e tradição. O texto da nossa lição, né, que se encontra na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, do versículos 17 a 33. Mas eu vou ler aqui o versículo 2 desse capítulo 11, onde Paulo fala: de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrar de mim e retendes as tradições, assim como vou-las entreguei. A palavra tradição, em grego paradoses, em latim traditio, remete à ideia de transmissão, de passar adiante aquilo que se recebeu. Por isso mesmo, sendo desprezado em alguns movimentos religiosos ou em algumas fases da vida, a tradição é central na vida cristã. A nossa fé é fruto de uma tradição e a maneira como falamos dela. Também, reconhecer o seu lugar, o valor e a importância é sim um sinal de maturidade espiritual. A tradição orienta e nos alerta quando a inovação mais muito necessária na vida nos coloca em perigo no que diz respeito à essência do Evangelho. É sobre a marca da tradição que vamos estudar nesta lição. Tradição é parte da existência humana e não se restringe ao universo religioso, embora esteja presente na igreja. Eu acabei de falar de uma tradição da nossa família, não é? E não é do universo religioso. Mas a palavra-chave dessa nossa aula de hoje é tradição. Eu fui pesquisar no dicionário, né, no Google, o que é tradição. Então diz assim: tradição é um substantivo feminino e significa o ato ou efeito de transmitir ou entregar. Transferência. No direito, tradição é a entrega efetiva daquilo que é objeto do seu negócio. Então, quando você compra alguma coisa, o momento que aquela coisa lhe é entregue é chamado no direito de tradição. Tradição é a comunicação oral, né, falada de fatos, lendas, ritos, usos, costumes, etc., de geração para geração. Tradição é uma palavra com origem do termo latino traditio, que significa entregar ou passar adiante. A tradição é a transmissão de costumes, comportamentos, memórias, rumores, crenças, lendas para pessoas de uma comunidade, sendo que os elementos transmitidos passam a fazer parte da cultura.
E ainda, tradição é a continuidade ou a permanência de uma doutrina, visão de mundo, costumes e valores de um grupo social ou escola de pensamento. Para muitas religiões, a tradição é o fundamento conservado de forma oral ou escrito dos seus conhecimentos acerca de Deus e do mundo, dos seus preceitos culturais ou éticos. Em grego, na acepção religiosa, o termo corresponde à expressão paradoses, que é a transmissão de práticas e de valores espirituais, ou o conjunto das crenças que são conservados e seguidos com respeito ao longo de muito tempo entre diferentes famílias. Baseia-se em dois pressupostos antropológicos. As pessoas são mortais, a necessidade de haver um nexo de conhecimento entre as gerações. A tradição toma feições peculiares em cada crença e mesmo pode se destacar a sua forte presença nos grandes grupos religiosos, como o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo e também no budismo. A existência ou cultivo de uma tradição não significa fechar-se à novidade, ao contrário do que muitos pensam, pois é nesse diálogo entre tradição e novidade que a vida se configura. A atividade missionária do apóstolo Paulo em Corinto durou cerca de 18 meses, entre os anos 50 e 52 d.C. Ele foi acolhido em Corinto por Priscila e Áquila e passou a residir e trabalhar com esse casal. Está lá em Atos 18. Provavelmente a atividade de Paulo e das pessoas que colaboravam com ele não se limitou à cidade de Corinto, mas se estendeu a outras cidades da região da Acaia. Acompanhado de Priscila e Áquila, Paulo partiu para Éfeso com a intenção de alcançar a Síria, Antioquia. E depois seguiu viagem sozinho. Ele retornou a Éfeso depois de alguns meses e permaneceu ali por alguns anos, está em Atos 19. Esta cidade se tornou um importante centro missionário que permitiu ao apóstolo desenvolver uma intensa correspondência com as igrejas da região do Mar Egeu que estavam debaixo do seu cuidado. É justamente de Éfeso que trocou cartas com a igreja em Corinto. Então, Paulo escreve no texto que nós falamos, capítulo 11, a partir do versículo 17, ele diz assim: nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para o melhor, mas sim para o pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte eu creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. É aquilo que a gente fala da unidade na diversidade, né? Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Ele está chamando a atenção do povo aqui. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. No meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo,
e assim como do pão, e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis aí a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperai um pelos outros. O ministério de Paulo tem uma forte marca de inovação, né? O que Paulo está dizendo aqui é passando para nós a tradição da ceia do Senhor, não é? O ministério de Paulo tem uma forte marca de inovação. Ele foi responsável por expandir o evangelho para a população gentil, pessoas não judias. No entanto, o seu caráter inovador não renunciava àquilo que era importante da tradição, fundada nas palavras de Jesus e na doutrina dos apóstolos. O texto dessa lição reúne exortações nas quais ele rememora a tradição, isto é, os ensinos que herdou sobre a ceia e sobre a ressurreição das pessoas mortas. A estratificação e a desigualdade social presente na sociedade da época se reproduzia na comunidade de Corinto. Lógico, a comunidade é um reflexo da sociedade onde ela está inserida. Assim, não havia tratamento nem distribuição igualitária dos alimentos. Ao chamar a atenção da comunidade de Corinto a respeito da maneira de celebrar a ceia, Paulo lutava para que novas práticas no seio da comunidade não deturpassem aquilo que era mais genuíno, a fé em Cristo Jesus e o respeito e o amor ao próximo. Vamos ver um pouquinho mais para frente aqui, ainda nessa aula, como é que eram essas reuniões. Segundo o Dicionário Brasileiro de Teologia, duas palavras latinas estão relacionadas com o estudo da tradição, traditio e traditium. A primeira refere-se ao processo de transmissão, à instrução moral e escrita, enquanto a segunda designa aquilo que é transmitido de uma pessoa, grupo ou geração a outro. Para os cristãos antigos, a tradição significava a revelação feita por Deus e entregue ao seu povo por meio da boca dos seus profetas e apóstolos. Na teologia wesleyana, a tradição assume também um papel significativo, no que diz respeito à interpretação do texto bíblico. Como aponta Maddox, Wesley valorizava a tradição criticamente, valorizando a igreja primitiva e os padrões anglicanos. Nessa sua relação com a tradição de forma crítica, ele conseguiu obter sabedoria prática a partir dos erros cometidos pela igreja, bem como dos seus momentos mais autênticos. Isso é uma abordagem que visualiza a história cristã como uma arena de expressões contextuais específicas de julgamentos teológicos práticos. Há uma discussão muito grande, fulano é tradicionalista, fulano é tradicional, né? Há muito essa questão. São duas coisas diferentes. Tradição e tradicionalismo são coisas diferentes. Eu fui procurar, né, e encontrei o seguinte texto. A tradição nos permite observar a fé dos nossos antepassados, relatada, por exemplo, através de hinos clássicos de nossos inários, e tomá-lo como parâmetro para as nossas vidas. Já o tradicionalismo diz que esses hinos antigos são mais santos que as músicas que cantamos hoje. Não é assim, né? Eu, particularmente, tenho restrição a algumas músicas que nós cantamos hoje, porque são tradicionalmente, teologicamente erradas e incorretas. Isso não tem sido observado, né? Mas não é verdade, né, que os hinos antigos são mais santos do que os cantados hoje. Até porque o que vale é aquilo que está no seu coração. Tradição é a fé viva dos que já morreram e tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Escreveu alguém, né? Tradição é a fé viva dos que já morreram
e tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Nós podemos ficar parados, né? Então, a nossa lição vai nos dizer o seguinte a respeito desse assunto, né? A forma como Paulo lida com a comunidade de Coríntios, diante das polêmicas, heresias, imoralidade, principalmente ofensas pessoais, mostra a sua imaturidade e indica o valor da tradição em seu ministério. A tradição, olhar para trás a fim de não se perder ao longo da jornada, é uma das marcas da religião judaica, da qual o apóstolo Paulo era herdeiro. Nós já falamos sobre isso. No texto bíblico, para a nossa lição, ele rememorou a tradição para educar a igreja quanto à comunhão na celebração da ceia do Senhor. Antes de atermos as considerações de Paulo, faz-se interessante partilhar algumas considerações a respeito de como a comunidade de Corinto se reunia para celebrar a ceia. Conforme nos ensina a pastora metodista Daniele Lucy de Frederico, a Santa Ceia era servida em uma casa de família, onde coubesse toda a comunidade. Os proprietários dessa casa eram pessoas com mais recursos financeiros. A forma das relações estabelecidas na casa não fugia às regras culturais da época. Segundo nos ensina Daniele, os membros da comunidade eram organizados em dois grupos. Um com mais recursos financeiros, isso é, da mesma classe, que o anfitrião colocado numa... Isso é, as pessoas da mesma classe que o anfitrião eram colocados numa espécie de sala de jantar, triclinium é o nome. O outro, com menos recursos, quer dizer, os pobres financeiros, colocados em um lugar menos confortável, no átrio. Hoje nós conhecemos isso como varanda, onde as pessoas não podiam se assentar direito e estavam expostas a intempéries do clima. Acomodados nos espaços da casa, o grupo do triclinium receberia a melhor comida e o grupo do átrio um tipo de comida inferior. É uma segregação muito clara aqui, por isso que Paulo fala com aquela indignação que ele escreve no texto que nós lemos. As constantes divisões na igreja de Corinto afetaram a maneira de celebrar a ceia do Senhor, reduzindo este a um ritual, a uma mera refeição comunitária. Paulo advertiu a comunidade: não é a ceia do Senhor que vocês comem. E para educá-la, rememorou a tradição, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Paulo denunciava à comunidade que ela estava deturpando o sentido original da tradição da ceia. O grupo se reunia não para melhor, mas para pior. Haviam perdido o propósito de suas celebrações e, ao invés de se fortalecerem, estavam se tornando uma comunidade fraca, doente. Por causa disso, ele escreve: há entre vós muitos fracos e doentes e alguns que dormem. O sentido de dormir nesse versículo é alguns que já morreram. Assim, Paulo precisou relembrar a comunidade sobre a falta de sentido na celebração eucarística, que estava justamente na contramão do seu sentido original. Para comer dignamente, era necessário antes um autoexame e a difícil tarefa de discernir o corpo, isto é, entender que o sentido verdadeiro é a comunhão através do amor que se revela na espera, na partilha e no cuidado com as pessoas menos favorecidas. Eles faziam exatamente o contrário. O apóstolo recorreu à tradição também para educar a comunidade com relação à ressurreição de Jesus, né? Ele trata desse assunto da ressurreição de Jesus e dos mortos lá no capítulo 15, né? Ele relembrou à comunidade que uma vez que Cristo ressuscitou, a igreja também ressuscitaria.
Paulo encontrou na tradição a base para que os falsos ensinamentos e o egoísmo não prevalecessem na comunidade, deturpando a maneira de ser igreja baseada no cuidado mútuo e na ressurreição de Jesus. A tradição essa está presente em muitos aspectos de nossa existência. Lembrei do jantar, do Natal em casa. Isso inclui a espiritualidade, a maneira como lemos o texto bíblico, adoramos a Deus ou entendemos a fé, é parte da tradição daquilo que recebemos das pessoas que viveram o Evangelho antes de nós. Vejamos as lições que Paulo nos oferece ao apelar à tradição no pastoreio à igreja de Corinto. O fundamento da tradição cristã é a fé baseada na palavra. As tradições da igreja, especialmente as que dizem respeito a rituais e elementos litúrgicos, são formas de expressar a fé, ensinar princípios espirituais, passando-os de geração em geração. Lá no Salmo 78, nos versículos 3 e 4, o salmista escreve assim, o que ouvimos e aprendemos e o que contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder. São uma forma de partilhar e receber a fé. Quando respeitamos e seguimos as tradições fundamentais da igreja, estamos honrando a nossa história e, mais do que isso, estamos aprendendo e vivenciando os fundamentos da nossa fé. Os rituais são para serem vivenciados e não meramente repetidos. Seja a participação nos memoriais, como a ceia e o batismo, que foram instituídos pelo Senhor Jesus, seja a declaração de orações e credos, declarações de fé tradicionais ou o uso de símbolos. O elemento principal da tradição é a vivência. Orações escritas podem ter o mesmo poder e relevância de orações espontâneas se declaramos com fé, com o coração e com a mente. Não é a tradição que torna o culto vazio, mas a falta de sinceridade e envolvimento nas nossas práticas cristãs e culticas. Encontrar um equilíbrio entre tradução e inovação, se por um lado é preciso reconhecer o valor e o lugar da tradição, por outro, precisamos entender que Deus nos fez pessoas distintas e criativas. E o Espírito Santo pode inspirar novas formas de vivenciar e proclamar as tradições fundamentais. Colocar, por exemplo, um ritmo contemporâneo e uma canção antiga em um hino antigo, ou criar cânticos associados, associando nossa experiência à tradição, adaptar a liturgia do culto para expressar o nosso louvor e gratidão por motivos específicos. Usar diferentes instrumentos e expressões artísticas no culto são alguns exemplos disso. Isso não fere a tradição e não ofende ao Senhor. Ao contrário, expressa a diversidade do corpo e a multiforme graça divina. A tradição é um dos fundamentos da nossa fé. Ela não pode ser deixada de lado. Infelizmente tem sido deixada, né? Infelizmente tem sido deixada. É a segurança de que mesmo com liberdade no culto e na vida, seguimos as verdades imutáveis do Evangelho. Um fenômeno social da atualidade é desprezar a tradição. Há igrejas metodistas que simplesmente aboliram os nossos inários dos seus cultos. É lamentável isso. Eu lamento profundamente esse tipo de coisa. Há quem defenda que temos que abandonar a maioria das coisas que existem para criar algo totalmente novo. Posso criar algo novo sem abandonar o que existe. A novidade é bem-vinda na igreja, pois reflete a criatividade de Deus, o vento fresco do Espírito Santo. No entanto, precisamos lembrar que
Acolher o que é novo não significa abandonar o que já está presente há mais tempo como fundamento da vivência cristã. Usando de discernimento e maturidade, podemos aproveitar o melhor da tradição e experimentar a novidade gerada pelo Espírito de Deus. Eu sou meio muito crítico nessa parte, porque eu acho que é possível você ter o novo sem abandonar o antigo, né? Até porque, como diz o pastor e professor Luiz Carlos Ramos, né? O culto é para todo mundo, né? Há pessoas idosas na igreja que são saudosas dos hinos dos nossos hinários e os nossos ministérios de louvor simplesmente colocaram do lado e não cantam mais, né? O culto não é só para o jovem, não é só para o novo, o culto é também para as pessoas mais velhas, e elas se ressentem disso, infelizmente. Felizmente, na comunidade onde eu congrego, lá na igreja do Campos Elíseos, nós fazemos o novo, mas mantemos a tradição, né? Em 1 Coríntios, Paulo precisa recorrer à tradição, não apenas para falar da Santa Ceia, mas também para tratar a respeito da ressurreição de Jesus. Seu intuito era educar a comunidade no que ela se desviava dos verdadeiros ensinos do Mestre. O apóstolo se tornou maduro por meio da tradição que recebeu. Com isso, ele manteve a sua memória aquecida, bem como a das pessoas que o ouviam, enfatizando o que não pode ser esquecido e nem negociado. É muito importante que valorizemos as tradições que recebemos de homens e mulheres que trabalharam incansavelmente pela causa do Evangelho. A fim de que, como Paulo e a igreja de Corinto, permaneçamos firmes e alcancemos a maturidade na fé, a ponto de receber o novo do Senhor, sem comprometer os princípios da fé, né? Eu sempre sempre falei muito e sempre desejei muito que a igreja mantivesse, né, as coisas, mesmo inovando, não tem problema nenhum. Eu sei que lá atrás, quando alguém pôs uma bateria dentro da igreja, foi um Deus nos acuda, né? E as baterias estão dentro da igreja e o louvor, né, está aí na igreja e você pode usar, né, e cantar, e tocar guitarra e fazer tudo isso. Nós só não podemos esquecer de quem nós somos, né? Não podemos esquecer que aquela pessoa idosa, velhinha que veio lá na igreja, a igreja está lá aberta por causa dela, né? Vocês que chegaram agora já encontraram a igreja lá, né? Então é necessário respeitar aquilo que a gente tem na nossa história, especialmente em função das pessoas mais velhas. E não só por isso, especialmente para não nos esquecermos de quem nós somos, né? E falando, como estou falando, né, como professor da Escola Dominical da Igreja Metodista, não esquecer de que nós somos metodistas, né? E conhecer um pouco da nossa história, que é linda e muito rica. Que Deus nos abençoe, né? Nos dê discernimento em todas essas coisas, em todas essas particularidades. Oremos. Nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo de estudo, por esse tempo de meditação na tua palavra. Que o Senhor nos dê discernimento na nossa caminhada, em que em tudo sejamos guiados, conduzidos e controlados pelo seu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Tenhamos todos um domingo abençoado. Amém.